Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite aos que estão assistindo pela internet. E cumprimentamos também os encarnados que também estão presentes, né? Tanto aqueles que nos auxiliam, nossos mentores, como aqueles que necessitam ouvir também o estudo que a gente vai tratar. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos que estão sendo feitos dos 15 princípios básicos do Espiritismo, e o foco hoje é o 11º, que é a vida futura. A gente tem esse tema tratado em vários livros do Kardec. A gente vai fazer algumas citações. No final, se a gente tiver tempo, a gente ainda lê o que está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Bom, nós, em cada existência física, praticamos uma infinidade de atos, com o objetivo de atender nossas necessidades psíquico, física e espirituais. No meio de nossas alegrias, a morte costuma surgir de forma inesperada. Nesse momento, costumamos indagar: o que acontecerá além-túmulo? Estaremos melhor ou pior? Continuaremos a existir? Ou seremos destruídos para sempre? Algumas pessoas ainda têm dúvidas. As expectativas com relação à vida futura dependem de nossa concepção de vida. As religiões exercem grande influência na crença da vida após a morte. Algumas doutrinas são dogmáticas e afirmam que o ser sobrevive e conserva sua individualidade da alma. Os maus vão para o inferno, né? E os bons para o céu. A doutrina espírita aceita também a individualidade da alma, porém sujeita a um progresso ininterrupto. No momento que estamos encarnados na matéria ou desencarnados na espiritualidade, estaremos sempre progredindo. As verdades espirituais existem independentemente de termos essa ou aquela concepção de mundo. A continuidade da vida após a morte é uma realidade e dela nós não podemos fugir. A grande surpresa para os indivíduos que cometem suicídio é a de que continuam vivos no mundo dos espíritos. São fatos relatados pelos próprios espíritos através da mediunidade. Sendo um fato observado, convém que nós ponderemos a respeito do mesmo. A reencarnação, um dos princípios fundamentais do Espiritismo, oferece-nos os meios para entendermos a morte e seus mistérios, que na essência são naturais, não são mistérios, se a gente estudar a fundo. A cada nova existência, alteramos o teor específico de nossas vibrações mentais. E isso não ocorre só a cada nova existência. A cada momento nós também temos oscilações e estamos mudando o nosso modo vibracional. Mas entre a existência há uma predominância, né, de vibrações e frequências dependendo da nossa evolução. E são essas vibrações que nos posicionarão no mundo dos espíritos. Se elas forem leves ou suaves, teremos condições de habitar um mundo mais evoluído. Se elas forem pesadas e grosseiras, teremos de nos contentar com orbes mais atrasados. Não há privilégios. A cada um segundo as suas obras. Essa é a lei de Deus. A morte é a passagem do mundo das formas para o mundo da essência.
A paz com a nossa consciência nos permite um desprendimento suave durante o desencarne. O apego à matéria dificulta o desligamento do espírito do corpo físico. É por isso que os espíritos amigos estão sempre nos lembrando de nossas mudanças comportamentais. O desapego da matéria, o perdão, o esquecimento das ofensas e muitos temas que nós tratamos aqui nos levam a ter uma perspectiva do nosso futuro. Importa estarmos preparados neste momento crítico de nossa existência física, porque poderemos perceber a coroação de todos os nossos esforços despendidos na prática do bem e das virtudes. Bom, vamos recorrer um pouco ao livro Obras Póstumas de Allan Kardec, que no capítulo 17 trata sobre a vida futura. Deve ser cuidadosamente estudado e sobre o qual nós espíritos devemos refletir muito profundamente sobre esse assunto, a fim de entendermos, tanto quanto possível, em nosso presente estágio encarnados, a filosofia de vida que nos oferece o Espiritismo no sentido de facilitar a nossa caminhada evolutiva, tanto aqui encarnado como na vida espiritual. O Espiritismo é para nós uma filosofia de vida, não é simplesmente uma crença. No capítulo citado, Kardec nos adverte: por mais sólida que seja a crença na imortalidade, o homem não se preocupa com a sua alma, senão de um ponto de vista místico. Realmente, para a grande maioria das criaturas, a alma é como algo além da nossa condição de encarnados, transcendente a nós mesmos, e cuja situação devemos nos preocupar. Somente após a morte física, devemos nos preocupar somente após a morte física, mas a gente deve nos preparar antes disso. A existência da alma está condicionada, muito frequentemente, ao fato da criatura possuir algum tipo de crença religiosa, transformando assim em alguma coisa mística. Isso de modo geral, né? Do ponto de vista de nós espíritas, a gente tem que aprofundar um pouco mais. De um modo geral, isso é bem verdadeiro e comum para principalmente os cristãos e também no nosso meio espírita. Dificilmente aqui no mundo físico nós entendemos como espírito, tanto que muitas vezes usamos a expressão eu e o meu espírito, que é uma forma equivocada, porque nós não estamos lembrando que o eu é o nosso próprio espírito. Costumamos nos preocupar com o mundo espiritual, em como estaremos no retorno à erraticidade, se bem ou não, sem nos lembrarmos de que as condições de nossa vida futura estão sendo firmadas aqui e agora, a cada segundo, a cada pensamento, a cada atitude de nossa parte, visto que há muito tempo, encarnados ou desencarnados, nós somos os seres inteligentes da criação. Está no Livro dos Espíritos, na questão 76. E nós somos possuidores de discernimento, portadores de livre-arbítrio, ou seja, de capacidade de escolha. Eu vou ler uma frase que está no livro Análises Espíritas, do autor Deolindo Amorim. Ele diz que, embora se preocupe diretamente com a vida futura ou extraterrena, não deixa o Espiritismo, todavia, de cogitar do bem-estar humano, discutindo os aspectos fundamentais da questão social. Quer dizer, mesmo nós, sendo espíritas, não podemos nos afastar do que acontece no mundo.
das questões sociais, das desigualdades. E no momento em que nós praticamos caridade, nosso ponto de vista não pode ser apenas da lei de amor. A gente tem que estar entendendo o nosso contexto e o nosso entorno. Se a doutrina espírita é assim, se ela nos predispõe ao trabalho de ajuda moral e material, sem qualquer discriminação, está bem visto que também se interessa pelo mundo, pelo homem e pelas suas condições terrenas. Então, nós que frequentamos os centros espíritas, que temos dedicação a obras, né, dentro da casa espírita, também temos que nos situar diante da comunidade em geral, diante do nosso entorno, além da nossa família, da nossa cidade, da nação e do estado que nós vivemos e do mundo, né? Nós não podemos estar afastados do que acontece no mundo. E, portanto, a gente vai sentir também no nosso íntimo as consequências, não só físicas, né? Mas emocionais, de guerras que acontecem, de situações que estão distantes da nossa presença, mas nós sabemos que estão acontecendo e de alguma maneira vão nos afetar, seja física ou seja espiritualmente. Consequentemente, dependemos de tantos ensinamentos que a nossa vida futura está intimamente ligada à nossa experiência presente, considerando-se que cada decisão, cada escolha, cada gesto, cada palavra, cada pensamento nosso projeta instantaneamente no futuro uma conquista ou um compromisso. A lei de causa e efeito, uma das ferramentas da lei de progresso, é inevitável e intransferível. Não podemos dizer que seja imutável, pois, sob novas condições, dadas as circunstâncias que não são regidas pela fatalidade, mas sim pelo determinismo, pode-se atenuar o efeito mediante um procedimento mais esclarecido, ou acentuá-lo se insistirmos em posturas e práticas equivocadas. Bom, traduzindo, a gente não está lá na lei antiga do olho por olho, dente por dente, né? Como Deus é misericordioso, na condição nossa de reparação, a gente tem infinitas possibilidades. E não significa que a gente vai se perder no sofrimento se a gente tem a oportunidade de fazer uma obra que suplante os nossos erros e possa repará-los de maneira mais suave, voltada para a caridade. Por isso, Kardec ainda afirma: o homem não se preocupará com a vida futura, senão quando vir nela um fim claro e positivamente definido, uma situação lógica, em correspondência com todas as suas aspirações, que resolva todas as suas dificuldades do presente e em que não se lhe depare coisa alguma que a razão não possa admitir. Então, nós temos sempre que recorrer, pela nossa fé raciocinada, à razão. Efetivamente, ao nível mediano de evolução em que nós estamos situados atualmente, de um modo geral, é necessário compreendermos o porquê e o para quê de determinado comportamento. É necessário que a situação que estamos vivenciando tenha um objetivo ao alcance do nosso entendimento e seja compatível com os nossos anseios de felicidade e prosperidade moral e material.
que sejam inteiramente legítimos, desde que não firam a lei maior de justiça. É necessário que o conhecimento da vida futura, como uma realidade, ajude o homem a equacionar as dificuldades de sua vida presente, ao perceber que é no presente que estabelece as condições melhores ou piores para a vida futura, em função da boa ou má utilização de seu livre-arbítrio. Somos senhores absolutos de nosso livre-arbítrio, mesmo quando não estamos dispostos a reconhecê-lo, ou nos julgamos frágeis para exercê-lo. Os espíritos amigos nos asseguram que, mesmo existindo o arrastamento, que a gente vai recorrer, falar que é efeito manada, mas isso é terceirização, porque isso não é irresistível. Isso os espíritos nos trazem, né, através de perguntas respondidas nos livros dos espíritos, as perguntas 644, 645 e 845. Então não adianta a gente criar, né, desculpas para os nossos erros de escolha. A gente tem que assumir as possibilidades e ir atrás, né, da reparação dos nossos erros. Por mais envolvidos, por maiores sejam as dificuldades e os obstáculos que enfrentemos, a nossa vontade é soberana. O que muitas vezes ainda não sabemos é como utilizá-la da melhor forma. Isso também está numa pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 909. Tanto que Allan Kardec, em suas conclusões, ao final do Livro dos Espíritos, no item 6, nos afiança: a grande força do Espiritismo está no apelo que faz à razão e ao bom senso. Bom, vamos discorrer alguma coisa sobre o nada e a vida futura, que é o que confronta com as ideias que há muito tempo, né, são discutidas, e inclusive na época dos livros que foram escritos por Kardec. Havia uma corrente que era o niilismo. Eu já falei aqui a respeito em outra palestra, que é não seria uma crença, mas um entendimento das pessoas, ou não entendimento, né, que nada tem sentido e que tudo se resume ao nada, inclusive depois da nossa existência, né? Bom, o Livro dos Espíritos traz uma pergunta sobre o tema, a pergunta 958. Por que o homem repele instintivamente o nada? A gente sabe que essa corrente niilismo muitas pessoas seguiam, mas outras rejeitavam sem nem saber por quê, né? E a resposta dos Espíritos é muito simples. É porque o nada não existe. Essa pergunta seguinte, 959, é: de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Resposta: isso já foi dito, inclusive, em perguntas anteriores do Livro dos Espíritos. Antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma aguarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Nesse ponto, Kardec faz um comentário interessante. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, que é muito natural. Nós já falamos isso. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a qualquer momento, e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Em que se tornará depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade.
Aquele que deve passar longos anos no país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com o que teremos ao deixar esse mundo, desde que o será para sempre? A ideia do nada tem algo que traz repugnância à razão. O homem mais despreocupado nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo: o que será feito dele involuntariamente? Ficará na expectativa. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens, e Deus não o pôs ali em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que nos importa sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. Bom, eu deixei por último o que está no texto do Evangelho, para que a gente possa concluir do que está no próprio Evangelho, né? Que ele trata no capítulo 2, no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 2, fala-se sobre meu reino não é deste mundo. Esta fala de Jesus, né? Ela nos diz claramente, né? E ela se refere sobre a vida futura. Ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como deverá constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a este grande princípio que nós estamos tratando. O 11º, a vida futura. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos que Cristo nos trouxe e exemplificou. Estamos falando dos preceitos morais, principalmente. De onde vem que os que creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não as compreendem ou as consideram pueris. Os que eram daquela época podem não ter compreendido porque não estavam preparados, mas hoje a gente tem muito mais conhecimento, principalmente da espiritualidade através dos livros que Kardec codificou. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Eles acreditavam nos anjos, considerando seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que nós, homens, podemos um dia nos tornar anjos e partilhar da felicidade destes em mundos superiores. Segundo os hebreus, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. Eles eram ainda apegados à condição material. As calamidades públicas e as derrotas nas guerras que travavam eram o castigo da desobediência àquelas leis. E Moisés não poderia dizer mais coisas a respeito do que isso a um povo que era pastor e ignorante. É forte o termo ignorante, mas pela história a gente vê que muita coisa naquela época, né, as pessoas desconheciam. E esse povo precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Por isso as leis de Moisés são muito mais voltadas para a condição social e material do que para a espiritualidade, como Deus veio trazer em sequência.
Pois é, mais tarde, Jesus, né, nos revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, onde os bons acharão sua recompensa. Aí está o seu reino, onde ele se encontra na sua glória e para onde voltou quando deixou a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estudo dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficaram deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, que é o que nós estamos tratando. Mas agora já é mais fácil o seu entendimento. E é uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, pode ser interpretada falsamente em diversos pontos, inclusive pregada, né, por falsos profetas de acordo com o seu próprio entendimento. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, que necessita, né, de certeza absoluta, de onde vêm as dúvidas e mesmo até a incredulidade. Oi. No Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, tem um código de leis de amor que Jesus nos oferece com promessas para a vida futura. Se a gente tiver o cuidado de ler, de estudar e refletir a respeito, todas as bem-aventuranças se referem à vida futura. É um resumo, né, de praticamente todos os ensinamentos de Cristo, né? Na realidade, todo o Evangelho, né, é uma preparação para a vida futura. Se a gente for pesquisar a fundo tudo ele está fazendo referência à vida futura. Mas a população daquela época, como a gente pode dizer, era ignorante com relação a muitas coisas. E esse conhecimento só veio a ter mais luz, né, com o advento dos Espíritos, que nos vieram dar testemunho e trazer fatos realmente da vida futura, porque até então só haviam especulações, né? E hoje a gente tem essa certeza e podemos nos firmar, né, diante dos ensinamentos que a gente tem dentro do Espiritismo. E nesse ponto Kardec foi o grande codificador. Não foi ele que escreveu os livros, ele codificou. Todos os textos vieram, né, através dos espíritos, através de médiuns. E aí o que eu vou completar? Está no próprio Evangelho. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram mais maduros bastante para apreenderem. Não é só aprender, não é apreender. É a gente introjetar, colocar em prática. Mas eu ainda faço a pergunta: será que nós estamos preparados para apreender a verdade? Porque a gente vê tanta coisa, né, que está distante ainda do que Cristo nos ensinou. Mas lembrando lá, Jesus também, quando diz lá no sermão da sua despedida, lá na Santa Ceia, quando ele fala que enviaria o Consolador para vos fazer lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, assim, hoje a gente já não é mais ignorante. Naquela época, sim. Hoje não mais. A gente já consegue lembrar, né, que a gente aprendeu lá com ele. E hoje é só... Permanece a pergunta: nós somos lembrados como nós estamos? Nós temos que refletir isso todo dia, a todo momento, se possível. Mas se a gente puder
colocar nas nossas reflexões diárias, antes da gente nos deitar, né, talvez a gente possa encontrar coisas que a gente possa melhorar. Bom, com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simplesmente um artigo de fé, uma mera hipótese. Torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que descrevem nas suas fases, todas e em todas as suas peripécias, a que tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como tanta gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Então, a vida futura, aos olhos de nós espíritos, ela já está bem descrita. Resta-nos nos preparar para ela. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições ditosas ou de infortúnio da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Bom, esse é o estudo que eu fiz. Se alguém quiser completar mais uma coisa, ou fazer alguma pergunta, estou à disposição. Nós ainda temos tempo, eu creio, mas eu não quero ultrapassar muito. Podemos então encerrar. Eu agradeço a todos, tá? Espero que todos acompanhem essa sequência. Eu achei muito válida, né? A sequência de estudos a partir dos 15 princípios. Eu estou acompanhando pela internet, eu confesso que não pude vir todos, mas foram todas palestras, acho que muito interessantes e construtivas, né? Do ponto de vista de todos os princípios do Espiritismo. Muito obrigado.